Bom dia! Olá, nobres colegas contadores. Aqui conversamos sobre como faturar mais de 10K todos os meses com o IRPF, ou de renda das pessoas físicas. Eu sou Marco Macedo, contador, professor, mentor, há quase 30 anos. Sou especialista em planejamento tributário e imposto de renda das pessoas físicas. E hoje, no nosso projeto IRPF não é para quebra-galho, nós vamos tratar sobre como declarar IRPF de autônomos. Então, se você é contador autônomo, se você tem clientes autônomos como médicos, engenheiros, advogados, dentistas, como é que eu posso minimizar a tributação desse cliente? Como é que eu posso efetivamente melhorar os resultados dele enquanto pessoa física? Então isso é que nós vamos tratar aqui. E você, contador, você sabe quem é que pode usar o livro caixa como dedução do imposto de renda? Você sabe quais despesas podem ser lançadas nesse livro caixa? E sabe qual é o limite delas? Quanto é que eu posso lançar de despesa de livro caixa para poder deduzir do imposto de renda? Bom dia, Silvia, do Ateliê Arte Convite, Glau Minog, Corpo Saúde Linda Cap, Roseli Lopes, meu amigo Rodrigo Lima, contador lá de Belém do Pará. Sejam todos bem-vindos. Então hoje nós vamos analisar as oportunidades para o contador em relação ao planejamento tributário durante o ano inteiro da pessoa física que trabalham como autônomas. Não é uma aula sobre planejamento tributário, será um bate-papo sobre despesas do livro caixa. Sim, eu lembro, nós trabalhamos um tempo na FICAT, foi um período muito importante na minha vida, muito mesmo. Obrigado. Então não é uma aula de planejamento, vamos conversar aqui sobre o que se você é autônomo, se você é administrador autônomo, se é contador autônomo, você é engenheiro, advogado, e às vezes as pessoas, elas pensam assim, mas eu sou contador, só que eu tenho carteira assinada, então eu não sou autônomo. Depende, você como contador, como engenheiro, como advogado, você pode, dependendo do seu contrato, você pode ter as duas coisas. Eu posso trabalhar como CLT, eu posso trabalhar empregado, mas eu também posso ter algumas atividades autônomas. Eu sou funcionário de uma empresa, mas todo ano eu executo trabalhos de imposto de renda para os meus familiares, meus amigos, meus colegas de trabalho. E essa renda que você obtém do imposto de renda dessas pessoas é um trabalho autônomo. Então você pode, na sua declaração, lançar a atividade de CLT e também tem que lançar a atividade de autônomo. Às vezes a gente orienta as pessoas a fazer o lançamento correto e efetivamente nós não fazemos o que tem que ser feito. Ou seja, eu fiz 50 declarações de imposto de renda, tem que estar na minha declaração de imposto de renda, no meu carnê-leão. E aí lá eu posso fazer os lançamentos no livro caixa das despesas necessárias para obter esta receita. Então nós vamos conversar sobre isso. E você sabia que tem milhares de pessoas que poderiam estar declarando o seu imposto de renda, deduzindo valores consideráveis da base de cálculo, mas não sabem? Tem milhares de pessoas que são autônomas, que poderiam estar minimizando
o impacto do imposto de renda na sua renda e simplesmente não sabem que podem lançar no livro caixa as despesas necessárias para realizar a sua atividade. Na legislação fala que é as despesas intrinsecamente necessárias para a manutenção da fonte pagadora. Então isso é o que nós temos que dar uma analisada, uma orientada, né? Vamos orientar esses autônomos que estão aí perdendo dinheiro porque simplesmente não se planejam, e nós podemos ser a solução para esse impacto tributário que a pessoa tem. E eu digo para vocês porque todo ano eu tenho colegas contadores que me falam assim: poxa, Marco, eu estou com um imposto muito alto, como é que eu faço para reduzir essa tributação? Eu não vou dar conta de pagar. Aí eu pergunto: trabalha como autônomo? Eu tenho aqui uns clientes, eu tenho mais empresas e tal, isso está elevando o meu imposto. Aí eu faço a pergunta: você guardou os documentos das despesas para lançar no seu livro caixa? Invariavelmente tem aquela pergunta: o que é o livro caixa? O livro caixa ele é permitido pela legislação para o autônomo. Então, se eu sou contador, que eu trabalho autônomo, eu tenho trabalhos autônomos, prestando serviço para pessoa física, que aí eu tenho que ver o que abate do imposto lá no Carnê-Leão. Quem é que é obrigado a declarar o Carnê-Leão? Pessoas físicas que prestam serviços para outras pessoas físicas. E aí eu tenho que obrigatoriamente preencher o Carnê-Leão e, se der base de cálculo, pagar o Carnê-Leão todo mês. E tem gente que está correndo o risco aí de a qualquer momento a chavezinha ser virada lá na Receita Federal. E aí fica lançando lá todo ano: não, eu só vou lançar na declaração, aí todo mês eu ponho lá 5 mil, 6 mil, 7 mil, 10 mil, 15 mil, e acho que só o imposto calculado na declaração é o que ele está devendo. Não, pela legislação ele está devendo juros e multa desde fevereiro do imposto de janeiro, desde março do imposto de fevereiro e assim sucessivamente. E aí juros e multa em cima disso, que dá 0,33% ao dia de atraso até 20% e mais 1% ao mês. Então nós temos que estar atentos que a qualquer momento o fisco vai conseguir colocar a legislação nos filtros e aí vai pegar muita gente de surpresa. Como já foi feito lá em 2016, 2017, que foram pegos advogados, advogados que tinham remuneração na declaração de imposto de renda substanciais e não recolhiam nem o Carnê-Leão e nem o INSS. Eles fizeram um ensaio só da Previdência. E teve milhares de advogados que inclusive entraram em parafuso, porque os débitos eram altíssimos. Eu tive que fazer uma defesa de um colega que ele estava com mais de 200 mil reais de previdência sem recolher. E isso era 80 mil, foi para 200 e pouco só de juros e multas. Então nós temos que estar atentos com isso e temos que alertar os nossos amigos para que eles não caiam nessa armadilha. Então nós temos que efetivamente ajudar. E na hora que eu estou ajudando o outro, automaticamente eu estou melhorando as minhas oportunidades. Então, quais são as despesas dedutíveis no livro caixa? Nós já falamos quem é que tem que fazer o livro caixa. Quem é que tem que fazer o Carnê-Leão? Pessoas autônomas que recebem rendimentos de outras pessoas. Pessoa física que aluga imóveis, bens, direitos, que tem aluguéis recebidos de outras pessoas físicas. Também tem que fazer o Carnê-Leão.
Tá? Ah, Marco, eu alugo para pessoa jurídica. Não é a pessoa jurídica que tem que reter esse imposto e até a previdência em relação ao rendimento que você faz. Né? Quando é a pessoa jurídica, aí é previdência, imposto de renda, ele tem que ser retido pela fonte pagadora, tá? Que aí é a obrigação dela. Sabendo que quando você é autônomo, quando você trabalha como autônomo, você pode não ser obrigado a pagar imposto de renda, porque depende muito da base de cálculo. Mas você é um segurado obrigatório da Previdência. Você tem que obrigatoriamente recolher a Previdência mensalmente, daquele valor que você recebeu de forma autônoma. Então, quais são as despesas dedutíveis do livro caixa? São despesas efetuadas pelos contribuintes autônomos que o legislador permite que sejam dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda. E aí é tudo que tiver intrinsecamente relacionado à manutenção da fonte pagadora. Tá? Então, tudo que tiver relacionado à fonte pagadora, você vai ter que fazer o lançamento. Quais tipos que existem? Nós temos as despesas dedutíveis mensais dentro do Carnê-Leão, dentro do livro caixa. Então, tudo aquilo que eu posso deduzir mensalmente da base de cálculo, previdência oficial. Eu recolho lá o meu INSS, eu posso deduzir da base de cálculo. Dependente, aí eu tenho lá 159,89, 189,59 por cada dependente por mês. Eu posso deduzir a pensão alimentícia. Eu posso deduzir despesas de aluguel da minha atividade. E aí eu tenho que ver esse aluguel, eu alugo um outro imóvel ou eu trabalho na minha residência. Que aí nós vamos ver isso depois. Tá? Então isso são deduções que eu lanço mensalmente ali no Carnê-Leão. E aí eu entro no livro caixa. O que entra no livro caixa? Despesas, né? São as despesas, as quantias despendidas na aquisição de bens próprios para o consumo, tais como material de escritório, de conservação, limpeza de produtos de qualquer natureza, usado integralmente, né? Material de escritório, de conservação, de limpeza de produtos de qualquer natureza usados e consumidos nos tratamentos, reparos, conservação e integralmente dedutíveis no livro caixa, quando realizadas no ano calendário. Então, se eu estou no exercício 2024, eu pude lançar no meu livro caixa de 2023 tudo que eu gastei em 2023. Estou no ano calendário 2024 e vou fazer a declaração do exercício 2025. Então, mensalmente eu posso lançar no meu livro caixa tudo que tiver relacionado com a minha atividade de contador, na minha atividade de advogado, na minha atividade de médico, na minha atividade de engenheiro, tá? Qualquer que seja a sua profissão, você pode lançar tudo que tiver diretamente relacionado àquela atividade. Então, para fins de apuração do imposto de renda, o contribuinte que perceber rendimento de trabalho não assalariado, inclusive os titulares de serviços notariais e de registro, a que se refere o artigo 236 da Constituição, e os leiloeiros poderão deduzir da receita decorrente do exercício da respectiva atividade remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e todos os encargos trabalhistas e previdenciários desta pessoa. Eu tenho um office boy que trabalha comigo, eu sou um contador autônomo, mas eu não registrei a carteira dele. Eu não posso lançar no livro caixa. Só se eu tiver registrado essa pessoa como meu funcionário. E aí eu posso lançar o salário dele, FGTS, INSS, tudo que eu estiver pagando para ele. Tá? Tudo que eu estiver pagando para ele eu posso deduzir. Tá? Mas tem que ter vínculo empregatício. Não, ele vem aqui, eu pago diária para ele. Não entra no livro caixa.
Você está perdendo dinheiro também. Os emolumentos pagos a terceiros, assim considerados os valores referentes. A retribuição pela execução pelos serventuários públicos de atos cartorários, judiciais e extrajudiciais. Tá? As despesas de custeio pagas necessárias à percepção da renda e à manutenção da fonte produtora. Tá? Então eu tenho um exemplo dessa questão dos emolumentos pagos. Vou dar um exemplo do que o contador faz quase que diariamente. Constituição de empresa. Eu vou constituir uma empresa aqui e aí eu tenho dois valores. Eu tenho um valor do meu serviço e tenho as custas do meu cliente. Às vezes a gente cobra ali R$2.000 de serviço para abrir uma empresa. E aí o cliente fala assim, não, mas eu quero que tu mande um valor com tudo, eu não quero que te passar o valor, tu paga taxa, tu paga reconhecimento, tu paga o que precisar para poder regularizar. Aí tu cobra lá R$4.000 para fazer a legalização. Se eu cobrei só os 2.000 e é só o meu serviço, eu vou lançar os 2.000 como receita e não lanço nada como despesa. Não, cobrei 4.000 e eu fico responsável pelas taxas de junta comercial, alvará e etc. Então eu vou lançar 4.000 como receita e todos esses emolumentos que foram pagos para a legalização do meu cliente eu posso deduzir no livro caixa. Por quê? Porque fazem parte da minha prestação de serviço. Mas não é do cliente isso, não. Aí ele vai lançar lá os 4.000 na constituição da empresa dele. Mas essas despesas que foram executadas e pagas por mim, eu lanço no meu livro caixa. Tranquilamente. Então, quando o profissional, para o exercício de tais atividades, utiliza-se do seu imóvel residencial, poderá deduzir parte das despesas. Então, olha só, eu aluguei uma sala para ser o meu escritório. Pago lá R$1.500 por mês desta sala. Eu deduzo integralmente o valor do aluguel, integralmente água, luz, condomínio, telefone daquela sala. Integralmente. Não, eu aluguei um imóvel ou tenho um imóvel próprio, ou eu aluguei um imóvel, tenho um imóvel próprio para moradia, e eu destinei uma parte deste imóvel para executar a minha atividade autônoma. Foi um quarto, foi uma sala, e aí eu faço uma coabitação. A coabitação entre a minha moradia e o meu serviço. Eu posso deduzir as despesas desse imóvel, o aluguel, o telefone, a internet, a água, posso. 1/5 do valor. Eu posso deduzir 20% do valor que é consumido naquele imóvel que existe a coabitação. Então vamos lá, eu paguei R$1.000 de aluguel, R$280 de luz, R$100 de água, R$90 de IPTU, R$300 de condomínio, dá R$1.770 o valor. Eu posso deduzir 1/5 disso. Vou deduzir só 354. Então quando você for tomar a decisão entre eu vou morar dentro do meu trabalho ou eu vou alugar fora, faça um cálculo para saber qual é o benefício de você fazer junto e separado o seu ambiente de trabalho. Então dá para fazer um levantamento disso. Quais são os prós e os contras, qual é o resultado que você vai ter. O imóvel próprio você vai pegar todas as despesas sem o aluguel e vai fazer a mesma coisa. Vai tirar 1/5 daquele valor e lançar no livro caixa como despesa. Eu posso deduzir livros, publicações técnicas, roupas especiais? Depende da profissão que você exerça. Livros. Qualquer profissional precisa estar atualizado. Eu comprei livros
que são necessários para eu ter conhecimento, para continuar trabalhando com competência, para manter a minha fonte, eu posso deduzir esses livros, que sejam diretamente relacionados com a minha atividade. Publicações técnicas voltadas para a tua atividade. Roupas especiais. Algumas profissões permitem a dedução de roupas especiais. O médico, ele pode atender num consultório sem usar jaleco? Ou é obrigatório na profissão dele? O advogado, ele pode advogar no tribunal sem o uso de ternos, gravatas? Não, esses profissionais, eles são obrigados a exercer suas atividades utilizando roupas especiais, roupas específicas. O engenheiro, às vezes o engenheiro tem que entrar lá com capacete, com macacão, com bota. Então, esses profissionais que têm a obrigatoriedade do uso de roupas especiais, eles podem deduzir essas despesas no seu livro caixa. Uma outra pergunta, que sempre fazem e muita gente não aproveita. Você que é contador autônomo, você que é engenheiro, você que é advogado, você que é médico, nós não participamos de eventos, cursos, treinamentos o ano inteiro para nos mantermos atualizados? Eu posso lançar congressos, seminários, treinamentos. E pergunta você, Marco, eu posso lançar o deduzido imposto de renda, os cursos que eu faço na AGE Escola de Negócios, no imposto de renda? Eu falo, pode, se você lançar no seu livro caixa. Eu não posso lançar lá direto em pagamentos como despesa de educação, que lá é só educação formal. Mas se eu tenho um livro caixa, eu posso lançar as despesas que eu faço em qualquer empresa de treinamento, voltados para a minha atividade, para a minha profissão, eu posso lançar. E nessa questão dos seminários, dos congressos, você que foi para o Congresso Brasileiro de Contabilidade, eu, Mário Júnior, meu querido lá de Altamira, seja bem-vindo. O que você gastou no Congresso Brasileiro de Contabilidade em Balneário Camboriú, você pode deduzir todas as despesas de comparecimento ao encontro científico, necessários ao desempenho da sua função. E aí eu posso lançar o quê? A taxa de inscrição em comparecimento. Quanto foi a taxa que você pagou lá no Congresso Brasileiro de Contabilidade? 1.000, 2.000, depende do lote que você comprou. Você comprou livros impressos no Congresso, você tem a nota disso. Hospedagem e transporte executado lá em Balneário no Congresso Brasileiro. Materiais de estudo e trabalho. Desde que esses dispêndios sejam escriturados em livro caixa, comprovados por documentação hábil e idônea, notas fiscais, recibos com todos os requisitos necessários, tem que ter o nome, o endereço, CPF da pessoa que prestou o serviço para você, e não sejam reembolsados. Tem muito amigo que foi para o Congresso, mas foi do Banco da Amazônia. Eu desembolsei para ir, mas o banco me reembolsou, então não posso lançar no livro caixa nessa questão. Eu tive o prazer de reencontrar grandes amigos lá que trabalham no Banco da Amazônia, a Conceição, que estudou comigo durante 5 anos, o Cleison Maia, que conviveu comigo mais de 4 anos na UFPA. Então isso aí eu posso deduzir todas as despesas que eu executei lá no Congresso, desde que eu elabore meu livro caixa. E eu tenha rendas de autônomo também. Não, eu só trabalho pessoa jurídica. Então, eu tenho escritório, eu tenho CNPJ, emito tudo em nota, aí é despesa do CNPJ. Não é dedutível no teu imposto de renda. Então, o contribuinte deve guardar o certificado de comparecimento dado pelos organizadores desse encontro. Agora, existe um excesso de despesa. Qual é o limite de despesas dedutíveis para a questão do imposto de renda? É o total de receita que eu tenho no mês.
Então digamos que em fevereiro eu tenho uma receita de R$ 10.000, mas eu tenho despesas dedutíveis de R$ 15.000. Eu só posso lançar em fevereiro R$ 10.000. E esses outros 5.000 eu perdi, Marco? Não. Eu posso aproveitar esses outros 5.000 em março. Enquanto eu tiver excesso de despesa em relação à minha despesa, contando receita de pessoa física e jurídica, eu vou transferindo o excesso de despesa de um mês para o outro. A única exceção ao mês de dezembro. Se em dezembro eu tenho mais despesas do que receita, eu não posso aproveitar o excesso de despesas em janeiro. Não posso por quê? Porque muda o exercício. Aí eu já estou no ano calendário 2000X, mudando para o ano calendário 2000Y. E eu não posso utilizar despesas de um exercício, de um ano calendário, no outro ano calendário. Tá? Então eu tenho que ter esse acompanhamento mensal para poder fazer o bom proveito de todas as despesas necessárias para manter a fonte pagadora durante o ano todo. Tá? Então eu tenho que ter cuidado quanto a isso. E aí a pergunta que não quer calar, né? Mas qual é o melhor momento para que eu possa fazer um planejamento tributário de uma pessoa física? É durante todo o ano calendário. O planejamento ele tem que ser constante. Vamos lembrar, hoje já é dia 31 de outubro. Dia do aniversário da minha irmã, Mércia Macedo, lá em Guarapuava. 31 de outubro, nós temos até o dia 31 de dezembro para que o nosso cliente ele possa executar despesas, pedir os recibos, pedir as notas das despesas dedutíveis executadas neste ano calendário, para poder ter efeito na dedução do imposto de renda do ano que vem. Então nós estamos aí há 61 dias para que o nosso cliente consiga documentar as despesas dedutíveis que ele teve neste ano para se beneficiar no ano seguinte. O erro que a maioria das pessoas cometem é se preocupar com o imposto de renda da pessoa física só na época de ajuste. E a pessoa chega lá em março, abril e maio e quer inventar despesa. Ah, mas eu preciso inventar uma despesa aqui. Não vai colar mais. Graças a Deus o cruzamento está tão bom que não tem mais invenção. E olha que tem muita coisa errada que acontece ainda. Eu lembro de um ex-aluno meu que estava num grupo, que na época era 257 pessoas no grupo. Ele faz uma pergunta e pergunta, pessoal, onde é que eu consigo comprar recibo de médico para poder deduzir o imposto de renda de um cliente meu aqui que ele está desesperado. Aí uma contadora antiga, uma contadora que tinha uns 40 anos na profissão, ela pega e coloca assim, vai no endereço tal, que lá a pessoa vende recibo e é muito bacana. E eu questionei, falei assim, mas que absurdo. Como é que você está num grupo aqui querendo fraudar o imposto de renda? E aí ela me repreendeu. Deixa de besteira, isso é uma babaquice, não sei o quê. Aí eu peguei e falei assim, beleza, continue assim, parabéns. Aí o meu aluno, 5 minutos depois, ele me liga desesperado, falou, professor, o que o senhor quis dizer com aquilo? Eu falei assim, meu amigo, você está num grupo com 250 pessoas. Você não sabe quem é que está ali. Aí você está dizendo que você é um cara corrupto, que você ajuda na corrupção. E se ali tiver um auditor da Receita, um auditor do município, do estado, um policial federal, porque a Receita Federal faz essas pesquisas em todo lugar, ela está em todo lugar, ela está com olhos e ouvidos em todo canto. E aí tu pega e tu está querendo fraudar o imposto de renda. Não, mas porque meu cliente... Rapaz, o problema do teu cliente não é tu que resolve. Tu orienta e ele resolve.
Não, mas porque ele não pegou na... Pois é, ele tem que pagar, ele tem que arcar com as consequências dos atos dele. Ele poderia te pagar mensalmente para tu elaborar o carnê-leão dele, elaborar o livro caixa dele, e não estaria desesperado numa hora dessa. Tá? Então eu tenho que ter cuidado, tenho que ter postura e posicionamento. O cliente pode chegar comigo e falar, não, eu quero que tu invente. Amigo, pode ser o valor que for o trabalho, eu não faço. Depois eu vou ver se eu consigo postar um vídeo antigo, mas acontece o tempo todo, que era a entrevista do superintendente da Polícia Federal e da Receita Federal da Bahia, num caso de fraudes de recibos médicos. Acho que era 2017, por aí. E aí o delegado pega e fala assim, nós estamos analisando aí os 2 médicos que foram utilizados o seu CPF, seu CRM, na fraude, para saber se eles sabiam que estava sendo utilizado. Nós estamos vendo aqui essas 2.000 pessoas que foram inseridos os recibos destes médicos, para saber se eles sabiam que estava sendo inserido de forma fraudulenta, e os 2 contadores estão presos. Uai, não são as 3 partes envolvidas no processo? Por que só tem uma parte presa? É justamente por isso. Porque o fisco não vai perguntar para você, contador autônomo, para você, contador, qualquer que seja, tu sabia que aquele recibo? Não, ele tem certeza que tu sabia que estava errado. Então eu não posso assumir uma responsabilidade que não é minha. Uma responsabilidade que é do meu cliente. O meu cliente deveria ter valorizado o meu trabalho e me contratado durante o ano todo para eu fazer a preparação da declaração do imposto de renda dele e orientações. Tu é autônomo, tu é um advogado, tu é um engenheiro, tu é um médico, bora fazer o teu carnê-leão todo mês, bora elaborar teu livro caixa todo mês, bora guardar os recibos mensalmente, para que não corra o risco de fazer a coisa errada. Tá? Eu não posso assumir a responsabilidade do meu cliente, eu assumo a minha responsabilidade. E aí me perguntam, Marco, como é que tu faz para que o teu cliente não corra risco? Eu não me coloco em risco. Se aquilo que eu faço não me põe em risco, o meu cliente está protegido automaticamente. Automaticamente. Tá? Então, o contribuinte deverá fazer o acompanhamento mês a mês para minimizar a tributação. Eu tenho uma renda maior em janeiro, eu tenho que calcular o valor do meu imposto. Marco, mas eu já tenho retenção na empresa. A empresa só retém em cima do que ela paga. Se você tem outra renda, você tem a responsabilidade de somar, chegar na base de cálculo, ver quanto é que você deveria pagar de imposto naquele mês e recolher através do mensalão. Lá o DARF 0246, você faz a complementação daquilo que faltou ser retido pela fonte pagadora. Tá? Isso é responsabilidade sua. Você é que tem o dever de pagar o imposto. Então converse com seus parentes, amigos, clientes sobre as despesas dedutíveis e não dedutíveis. Oriente sobre as despesas dedutíveis mensalmente, os prazos de efetuá-las, para que ele seja beneficiado no imposto de renda. Então, pessoal, eu agradeço a todos vocês que passaram por aqui. Lembrando que esse é o projeto IRPF, não é para quebra-galho. Nós defendemos que o imposto de renda ele tem que ser feito por especialistas. E aqui nós conversamos sobre como o contador pode faturar mais de 10.000 todos os meses com imposto de renda de pessoa física. Um abraço a todos, uma quinta-feira extremamente produtiva e próspera para todos nós, de muita paz no coração. Um grande abraço, siga nosso canal para ter mais informações sobre imposto de renda
e até a próxima. Tá? No YouTube, prof.Marco Macedo. Lá tem todas as nossas lives anteriores e as futuras e mais algumas aulas que nós estamos subindo lá. Um grande abraço a todos, beijo no coração e obrigado por estar conosco.